A gente usa isso, porque eu sou frustrada. Você sabe que ela faz aniversário junto comigo, né? Mesmo dia. Mesmo dia. É um prazer imenso te receber. Olha, ela não podia me trazer um presente melhor. Oh, que Jorge Serrão. Gente, quem tá aí, presta atenção, quem está aqui na minha casa. Presta atenção. Olha que maravilha. Hoje eu sou segurança de Lídia Sayeg e de Suzana Duval. Então estou aqui só para isso, só para tomar conta dessas moças, para que elas façam uma live bem divertida para vocês. Ele veio, acho que, orientar a gente, ensinar a gente. E orientar, nada, ensinar ninguém, vocês Quero. são craques. Posso só pedir um favor pra Pode, você? claro. Porque eu realmente esqueci, eu só lembrava do... Você bebeu um golinho? Que a gente que brindou, bebemos, né? brindamos. 31 de março. Um Que dia seria a data de hoje? Você pode só dar essa Rápido. aula de história? 31 de março é uma data fundamental para nós lembrarmos o quanto é importante ter democracia no Brasil. 31 de março de 64 se fez uma contra-revolução em nome da democracia. E hoje a gente está necessitando de uma nova revolução no Brasil pela democracia, mas não com militar. Dessa vez, o povo é que tem que liderar o processo das transformações. Não é mais militar. Militar já fez o que tinha que ter feito. Militar não é para dar golpe. Militar não é para fazer intervenção. Militar é para ser militar. E a gente está precisando do Brasil, do militar que seja militar. E não o que está acontecendo hoje, um movimento estranhíssimo, em que você tem o exército jogando contra os seus melhores oficiais de forças especiais. Isso é uma vergonha. Isso não pode acontecer. Em nome da segurança do Brasil, da segurança nacional do nosso país, o Exército tem que voltar a ser força armada e jamais ser frouxa armada. Ele merece uma salva de palmas, né, gente? Esse homem que tanto defende a nossa democracia e, sobretudo, a verdade. Eu sou uma grande admiradora sua, você sabe disso. Eu te amo. Obrigado. Sucesso. Gente, Divirtam-se. E tem alguma novidade para nos contar hoje, Serrão? Novidade boa, só que a gente lançou na Gazeta do Povo o nosso projeto digital. São 7 horas diárias de programação digital nova, todo dia, 7 da manhã. Então, acorda cedo para assistir o nosso jornal. eu acordo. Café com a Gazeta. TVD News também. E brevemente, novidades da TVD News, o meu programa e da Suzana Duval, todo sábado, meio-dia. Jura? E breve a TVD News vai estar também nos canais a cabo, da Claro e da Vivo. Ela hoje é no satélite, canal 581. Então, preparem-se para grandes emoções. Ai, gente, que legal, parabéns. Só notícia boa. Só notícia boa. Agora você vai ficar orientando aqui a gente. Semana que vem ele vai estar aqui com a gente, então? Se convocarem, estarei. Oh, tá convocadíssimo! Já tá convocado! Aí eu vi. Né? Tá bom? Sim, sim. Doutora Suzana. Valeu. Massinha. Bom programa, excelente live para vocês. Vamos arrebentar, hein? Gente, aproveita então que vocês sabem que vai ser com o Jorge Serrão e peçam o título, né? Peçam o assunto, não é? Eu acho que pode ter uma sugestão de temas para É. o Jorge Serrão trabalhar na segunda-feira que vem. Nossa, que maravilhoso! Bom, para os meus amigos, Suzana, todo mundo sabe que eu ficava mandando WhatsApp para todo mundo para votar na Suzana Duval. Ah, É verdade, né, gente? Vocês que estão aí assistindo, eu acho que vocês lembram disso. Mas você pode falar um pouquinho da sua carreira? Porque eu te admiro tanto, mas eu nunca sei, gente, falar a carreira das pessoas. Então, eu acho importante porque ela tem uma carreira impecável e hoje em dia é tão difícil, né? Carreiras impecáveis. Obrigada, Lídia, e obrigada por dar esse espaço para a segurança pública, apoiar os policiais. A gente fica muito feliz quando tem pessoas que nem você que sempre estão apoiando, não é só a mim, mas eu acompanho já nas mídias sociais há muito tempo, ela sempre traz algum ponto positivo da polícia para mostrar. E a gente, como população, a gente precisa fazer isso também, porque a mídia, ela muitas vezes ela traz só o lado pior da polícia, porque eu garanto que a porcentagem do lado ruim da polícia é muito pequena, né? Sim. Deve ser aí em torno de 0,00000000001%.
Porque quando a gente vê a quantidade de policiais que tem trabalhando todos os dias nas ruas no Brasil inteiro, e aí a gente vê 1, 2, 3 erros no ano, em comparação com os 300 mil que tem aqui no Sudeste, mais 100 mil no Nordeste, e assim vai. Quando a gente soma a quantidade de policiais na rua todos os dias suscetíveis a erro, a gente vê muito pouco erro na mídia. Mas é muito explorado, esses erros são constantemente explorados e traz uma imagem muitas vezes negativa da polícia. E a gente precisa de pessoas que acreditam na polícia, que apoiem esse trabalho, porque é uma profissão que o policial coloca a própria vida em risco para proteger a sociedade. Sim. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu venho de um lar, e eu sempre coloco isso aqui, né? Que meus pais me ensinaram a respeitar muito a polícia, os padres e os professores. Essa é a base da minha educação. Então, até hoje, eu tenho assim uma grande admiração. Eu tenho meus padres, eu tenho meus pastores, também faço com eles live e tudo. Meus professores, gente, da escola, até hoje eu falo com eles, cuido deles, tenho o maior respeito por professor. Aliás, que eu acho que é a grande base, e a gente, até daqui a pouco a gente fala sobre isso, como a falta da educação interfere na violência do país. Sim, né? Tá totalmente ligado. Mas eu tenho, assim, uma coisa com a polícia muito forte mesmo. Eu entendo que foi um trabalho, eu não queria te interromper, mas queria já colocar isso aqui. Eu entendo e eu enxergo que foi um trabalho de grande manipulação, de uns 30 anos pra cá, que eu me recordo, de apodrecer a educação e o jornalismo desmoralizar a polícia há 30 anos. Então há um desserviço, uma desmoralização da polícia, que é exatamente o que você falou, né? Num universo de 100 mil, eu não sei quantos policiais tem no Brasil. Aqui em São Paulo, acho que são em torno de 100 mil policiais militares, em torno de 30 mil policiais civis. No São Paulo, né? São Paulo. E o Brasil, estado. eu queria muito saber. Sabe por quê, gente? Porque aí um policial lá em Recife, um policial... Então assim, quantos policiais nós temos? 2, 3 milhões? Não sei. Aí você vem falar de um que fez um errinho. Às vezes sai, será que faz? Eu também ainda tenho minhas dúvidas se faz, né? Alguns até fazem, mas não pode ficar isso na mídia. Aí uma pessoa pica o marido, né? Fatiadinho, põe em saquinhos, põe no elevador, tá solta. Aí o pai estupra a família inteira, as criancinhas. Ai, desculpa, eu achei que na minha casa eu fui ensinada assim. Só falam uma vez na mídia. Aí mata um policial com um tiro na cabeça, saiu uma vez na mídia. Que isso? Joga um velhinho, essa cabeça explode no chão. Eu tenho até hoje aqueles barulhos daqueles bandidos jogando aquela senhora no chão. Bum! Passa uma vez na mídia. Então realmente você está coberta de razão sobre a desmoralização, mas eu tenho certeza que foi um projeto de poder do sistema, uma desconstrução de todos os valores. Família, educação e polícia. Eles querem destruir. E também a religião, né? E no meu ponto de vista, que depois eu gostaria, depois que eu parar de te interromper tanto, eu gostaria de falar muito sobre favela. O meu ponto de vista sobre favela. Não estou falando da comunidade italiana, nem da comunidade árabe, nem da comunidade judaica, nem da comunidade japonesa. Eu quero falar de favela, porque comunidade para mim é outra coisa. Tá certo. Fala de você. Então, você me perguntou. Fala um pouquinho de você. Esses assuntos a gente gosta muito, a gente vai se empolgar, mas né? a gente vai falar sempre. Mas então, a minha parte de que eu tinha vontade de entrar para a polícia, fiz a faculdade de Direito na PUC, e no começo eu pensava em ser advogada, né? Mas eu sempre tive vontade de ou ir para umas forças armadas, ou ir para a polícia, só que a minha família era meio contra. O meu pai, ele foi da Marinha Britânica, ele é inglês, foi da Marinha Britânica.
Então eu tive uma criação um pouco militar na minha casa. E acho que por isso eu sempre tive vontade de entrar para alguma força militar ou uma força policial, algo para defender o país. E eu estava fazendo a faculdade de Direito, aí já estagiava, depois eu ainda trabalhei como advogada, mas comecei a achar meio chato, né, essa parte de jurídica, de ficar só nessa parte de escritório, fazer, enfim, escrever as peças. Aí eu lembro que eu tinha uns amigos que já estavam na polícia. Eu falava, nossa, mas esse trabalho é muito mais legal do que ficar aqui fazendo petição. Né? E é perfil, tem gente que detesta, né, polícia e gosta de um trabalho mais de escritório. Aí eu via, e às vezes reclamavam, né, que eles estavam fazendo outros concursos. Aí eles, não, isso aqui amanhã eu vou ter que ir 4 horas da manhã para uma operação. Aí eu, nossa, que legal, tal. E foi bem a época que começaram as grandes operações da Polícia Federal. Então, primeira vez eu vi uma instituição combatendo a corrupção, né, prendendo juízes, prendendo políticos, né, empresários, altos empresários. Então eu falei, gente, acho que o Brasil tem jeito, né? Tô vendo aqui que para a Polícia Federal não tem para ninguém. Então eu falei, quero fazer séria, parte né? dessa instituição. Aí em 2004 eu fiz o concurso e aí passei, ainda demorou um tempo para chamar, que tinham várias outras academias, cheguei a advogar um tempo, também trabalhei como assessora de desembargador, né, no Tribunal de Justiça, fui concursada lá também. Aí quando chamaram eu não tive dúvida, não precisava ter ido para a polícia. Minha família inteira, mas você não precisa, você já está concursada no Tribunal de Justiça, você pode advogar. Aí eu, não, mas eu quero, é o que eu quero, é o que eu gosto. E aí fui para a Polícia Federal, que era a instituição que eu queria fazer parte, né, por conta desse movimento de luta contra a corrupção mesmo. E assim, durante a academia de polícia, a gente fica, na minha época eram 4 meses e meio que a gente ficava lá, em Brasília, dentro da academia de polícia, fazendo treinamento. E assim, as pessoas tinham esse viés também, né? Queriam entrar na carreira para combater o crime, combater o que estava errado, principalmente assim, crimes de pessoas que não iam presas, né? Dos poderosos, tudo, colarinho branco, corrupção. Então, assim, eu me senti num lugar onde as pessoas ali têm boa intenção. E daí a carreira, né, é uma carreira que não é tão fácil, porque uma carreira policial você tem que abdicar de muita coisa. Para a família mulher, né, difícil. gente? Mulher, não é brincadeira, né? Para os homens também, né? Acho que para a mulher acaba sendo até um pouco mais difícil, porque é mais difícil para a família da mulher entender, marido. Pesado, né? Deixar é arriscado mesmo, né? Criança sozinho, tem essa questão de ser arriscado, o marido quer proteger a mulher, ele fala, mas ela vai para um trabalho que ela vai arriscar a vida. Você viu o policial do Rio de Janeiro? Casou com uma juíza e ontem ele estava fazendo a escolta dela no carro dele e ela com o motorista lá do tribunal. Ele foi assassinado ontem, no Rio de Janeiro. Eu fiquei tão triste, gente. É um absurdo. É um absurdo. Desculpa, assim, não quero te interromper seu pensamento. Eu acho que vou até essas abrir coisas aqui para olhar fazem as parte da nossa discussão, né? Acho que pra gente é um sofrimento muito grande quando a gente perde um policial, quando a gente fica sabendo do falecimento de um colega, ainda mais que estava em serviço e trabalhando com a esposa. Então isso daí é uma fatalidade muito ruim e a gente deveria ter uma revolta, eu acho, maior da sociedade cada vez que um policial falece em serviço, porque não é a morte do policial ali, é uma afronta a uma instituição que está para proteger as pessoas. Sim. E não é que a vida de um policial seja melhor do que de ninguém, mas ele está ali arriscando a própria vida para proteger, né? Para proteger a todos. Então eu acho que a gente tem mas eu vou te falar uma coisa, eu tenho visto que parece que a população ela está sendo trocada, não é? E eu também não sei se existe esse estudo. Quantas pessoas um policial, ao longo da carreira dele, seja federal, seja civil, seja militar,
Então, não há comoção nacional quando falece ou é assassinado, é tirado da sociedade um policial. Gente, vocês têm que entender que o Brasil, e a nossa polícia militar e a nossa polícia federal é altamente treinada e muito bacana, é uma instituição de muito respeito. Quando você perde uma pessoa dessa, seja que ela foi assassinada por criminoso, cometeu suicídio, enfim, tem uma série de situações que podem ocorrer. Você está tirando da sociedade uma pessoa que poderia salvar quantas ao longo da carreira dela? Sim. Quantas coisas um policial evita de ruim acontecer no dia de trabalho dele? Será que um policial ajuda 10 mil pessoas, 20 mil, 50 mil? Bom, eu aqui vou dar números como a Marina Silva faz e o Lula Silva faz. São duas pessoas aí que eu já ouvi falar deles. Então eu vou dar números. É assim? Eles não dão números? Eu vou dar números. Então tirar um policial da vida ativa, assassinar, quando o crime assassina, ele já tem intenção de tirar essa pessoa que pode estar evitando 20 mil assaltos, 40 mil latrocínios, né? Então um policial desse, de repente, salvaria 100 mil vidas. Aí o que acontece? O criminoso fica vivo e o policial morre. Então você fica com alguém que vai cometer 100 mil crimes, estou falando ao longo de 30 a 40 anos, tá, gente? Da vida da pessoa. 30 a 40 anos, ele vai cometer 100 mil problemas e você tirou da sociedade uma pessoa que evitaria 100 mil problemas. Olha que grave. Nós temos aí um desencontro, nós estamos ficando no negativo pro crime. Não, e é o recado que é dado, né? Porque, assim, é o recado que... É o recado que a bandidagem está dando, que a vida do policial não vale, que ele pode simplesmente ceifar ali a vida de alguém que está trabalhando e que isso está tudo bem. Então isso eu acho que a gente tem que se revoltar. E assim, quando falece um policial, um serviço assassinado, quando falece uma pessoa, um cidadão, uma criança, e falta a gente se indignar, porque hoje a gente não está se indignando mais, está virando tão normal. Morreu por causa do celular, o ciclista tomou tiro. De repente a gente podia organizar, né? Todo domingo passeatas, todo domingo. Aproveitar que nós estamos com uma super gestão do Tarcísio, do Guilherme Derrite, do Coronel Melo Araújo, que eu adoro, como eu queria que eles estivessem assistindo aqui. Essa gestão que finalmente, assim, talvez São Paulo esteja um pouco tentando recuperar, né, gente? Porque, na verdade, nós temos aí 30 anos daquele partido dos trastes, partido terrível, partido terrorista, do que vocês quiserem chamar. E nós, trabalhadores verdadeiros, sofremos. Mas desde aí você já vê a neurolinguística que eles usam e usavam para poder enganar a população. Porque eles são partido tratante, partido tramóia, né? Eles tramaram todo esse problema que hoje a gente está colhendo e chegamos no fundo do poço. Rio de Janeiro, na minha opinião, eu não estou lá, mas pelo que eu assisto, você representa uma grande instituição e viaja o Brasil inteiro. Pelo que eu vejo, é uma terra que está entregue já ao crime organizado. O dia que eu vi aqueles criminosos num caminhão de lixo, fingindo que estavam treinando arminha de gel, eu pensei assim, gente, só esse povo que acha que eles estão brincando com arminha de gel num caminhão de lixo. Eles já estão treinando, porque caminhão de lixo é um blindado. Sim. Derruba tudo, derruba casas, derruba portões. Eles estão em treinamento. E a população, movimento paz, né? Vamos desarmar a população? Olha que fofo. Desarma a população, mas deixa desarmar os criminosos. A população e quase a polícia também, né? Porque esses movimentos de desarmar a população, eles também acabam refletindo num desarmamento até da polícia. Gente. Porque é diminuição de armas no mapa das instituições, diminuição de armas pessoais do policial, diminuição de munições, então o policial não consegue, tem dificuldade de comprar munição para poder fazer treinamento. Então tudo isso parece que tira de quem está ali corretamente, atuando até pela lei, né? E
Mas para quem está ali legalmente, trazendo todo aquele monte de armamento do Paraguai, das fronteiras aí, parece que tá tudo bem. Tá tudo bem. Ou o navio do Irã encostando lá no Rio, né? Vai ver que foram trazer, talvez quibe, vai ver que vieram trazer quibe pro morro, né? É muita palhaçada, né? Então, eu fico muito preocupada, porque já estou, então, aquela cena do caminhão de lixo, eu falei, nossa, eles vão entrar de ré em tudo que é lugar. Vão derrubar tudo. Puta treinamento que os caras fizeram. Acordem pra vida, sabe? Gente, eu realmente sinto muito. E assim, os movimentos bons e pessoas como a Suzana, o Jorge Serrão, todos esses jornalistas que trabalham pelo bem, falando a verdade, eles têm muita dificuldade, né? Porque é muito difícil a gente ter união, ter gente assistindo, ter gente divulgando. É muito difícil. E eu falo esse assunto há 20 anos, Suzana. Eu realmente acho que se eu tivesse escolhido uma profissão, eu seria policial. Eu amo. Aliás, ela faz aniversário 14 de maio, tá, gente? Só pra... Nascemos juntas, né? Muito legal isso. Mas é uma pena, assim, o que eu assisto, eu vejo, eu fico indignada todo dia de manhã na televisão. E quando morre um policial, gente, olha, eu vou te falar, e você tá certíssima, você até me corrigiu, porque morrem crianças, morrem adultos, morrem senhoras, tudo por causa de assalto, de roubo. Quem sabe a gente não consegue ainda esse ano fazer umas passeadas, igual Nova York, né, gente? Morre um policial, a Quinta Avenida para. É a coisa mais linda. Um silêncio, que só tem eu caminhando lá. Parece que eu sou mal educada, mas já aprendi. Agora eu sou silenciosa. Então, assim, quem sabe a gente não organiza passeatas? Quantos morreram essa semana? 67! 60 por causa do celular, 7 policiais. E a gente vai dando dados para a população, em números. Sim. E todo domingo fazer lá. Pode ter certeza que vai aparecer muita gente, porque todo mundo... Já perdeu alguém da família. Já perdeu alguém, tem algum amigo que perdeu alguém. A gente deveria fazer isso como um hábito, né? Um hábito. Ter isso como um hábito, porque... E é uma forma até de exigir, né? Um pouco mais de firmeza aí dos nossos... Das leis. Exato, das leis que os nossos políticos, né? Nosso judiciário também aplique as leis com mais firmeza e também parem de ficar editando legislação e jurisprudências aí que vão flexibilizando as leis que são para prender bandido, né? E parar essa inversão de valores de que bandido é coitadinho, de que ele não teve opção e por isso que ele escolheu ser bandido. A gente sabe que não é bem assim, né? Gente, eu acho que chegou num ponto que tá assim, eu vi alguma coisa também de uma jurisdição que teve a ver com esse negócio de arma de policial. Eu fiquei tão chocada. Não, que o traficante ele pode andar armado. Que uma coisa é o crime de tráfico, outra coisa é o crime do porte de arma. E eu fiquei, porque a arma era um meio de trabalho dele. Gente, eu tô tão chocada com o que a gente tem assistido. Eu realmente não desejo nada de bom para essas pessoas da lei, não desejo mesmo. Não, é impressionante, né? Algumas decisões que a gente vê. A gente já teve, acho que teve uma decisão que era assim, que o policial só poderia reagir depois que ele fosse alvejado. Que legal. Então ele tem que morrer, né? Ou aí quase já, morrer, né? Pra daí pensar em reagir. Gente, e assim, se você tem filhos em casa que são advogados, coloque seu filho para ser juiz, porque eu não sei quem é que tá pondo filho para ser juiz não, hein? Aqui fica uma grande pergunta. Quem tá virando juiz hoje? Quem tá virando policial hoje? Quem tá indo pra justiça? Isso é um ponto muito forte. Então, quando o crime ele quer tomar conta de um país, ele vai, inclusive, pegando, né, essas profissões. Articulando nos principais pilares da sociedade, nos pontos de decisão da sociedade, né? E a ideia mesmo de crime organizado é infiltrar membros do crime organizado no centro de decisão de poder, tanto política, judiciário, enfim, todos os meios aí que possam decidir os rumos de um país,
são alvos para que eles coloquem pessoas infiltradas. Olha, quero, Elizabeth Carvalhal, muito, muito importante sua presença aqui, viu? Muito obrigada. Espero que você divulgue para muitos amigos. Eu sei que às vezes as pessoas não escutam na hora, vão escutar depois. Bel, querida, você que sempre apoiou tanto a Polícia Militar, você, seu pai, toda a sua família, muito obrigada. E ela passou uma informação aqui, né, Abel? Que lembra que a gente tinha perguntado quantos 400 mil. 400 mil policiais militares no Brasil e 83 mil em São Paulo. Mas já foi 100 mil. Mas PM, hein? PM. Policiais militares. Então ainda tem mais um quantitativo de policiais civis, policiais federais, rodoviários federais também. Né? Obrigada, Igor, da sua presença, Renata Alves, muito obrigada da presença de todos vocês, viu? Eu tenho uns números aqui que eu queria colocar, porque eu fiquei indignada, e aí eu fui dar uma... Mas eu preciso de fichinha, viu, gente? Eu trabalho com fichinha. Então, o Copom, em 2024, ele contabilizou, né? 45 mil flagrantes, 2.170 homicídios, olha que coisa, né? No estado de São Paulo, tá, gente? E procurados, 36 mil criminosos são procurados. Olha isso. São procurados, né? Não tiveram mandado de prisão cumprido. Não. Então, assim, imagine, deve ter uma parte aí que deve ter tido mandado de prisão cumprido, mas uma boa parte aí foragido, procurado, 35 mil. A gente está andando na rua e tem 35 mil aí. Bandidos que cometeram crimes, que deveriam estar presos e estão aí na rua. Exatamente, é por isso que você sofre tanto. Porque as pessoas não estão preocupadas em participar, em ajudar e apoiar principalmente a polícia. Vocês têm que apoiar a polícia. E vocês têm que desapoiar o mau jornalismo e apoiar o bom jornalismo, né, Serrão? Então, isso também faz parte de construir uma sociedade decente, porque a atual está indecente, até o dia que você perder alguém da sua família, né? Não, e é importante dizer aqui que a gente tem uma população de acho que quase 40 milhões no estado de São Paulo, são 83 mil, segundo a informação que passaram aqui, de policiais militares. Então, são 83 mil para proteger 40 milhões. Deve ter mais uns 20 e pouco mil. É simplesmente impossível. Simplesmente impossível. É impossível. E assim, a gente sabe o quanto que os policiais trabalham, né? O quanto que estão, assim, com nível, com uma carga grande de estresse, de e até medo, né? De ser caçado, né? Porque... medo eu acho difícil, né? Quem entra pra ser policial não é muito medroso, não. Mas... Não é isso que eu... Mas, assim, é estressado mesmo, com burnout, né? E, assim, agindo aí para controlar e para diminuir esses números que você está citando aqui, que são altíssimos. Tem mais números aqui, hein? 11 milhões de atendimentos de PM e bombeiros. 3 milhões e meio de ocorrências cadastradas. 1,5 milhão de orientações ao público. Isso é o número, do Copom, sabe? São os atendimentos. Gente, é muito número, é muita ligação, é muito atendimento. Vocês não têm ideia do trabalho maravilhoso que a Polícia Militar, juntamente com a Polícia Federal, presta pra gente. É que eles não dão conta. Eu achei isso, né? Não dá conta. Os criminosos... tá tão na moda ser criminoso, tá tão tudo bem ser criminoso, que tá muito difícil, assim, o número de policiais, como a Suzana bem explicou, para o número da população. E assim, eu acho que a questão não é só de dar conta, né? Eu acho que para o que temos, eu acho que a polícia dá muita conta do que está acontecendo. O problema é que hoje o policial ele efetua uma prisão em flagrante, como esses 45.325 flagrantes. Por que nós temos 35.000
654 procurados, provavelmente. Audiência de custódia. Audiência de custódia. Então, esses 45 mil flagrantes, o policial que fez cada um, os policiais que fizeram cada um desses flagrantes, apresentam o preso, né? No caso, o flagrante significa que o bandido estava cometendo o crime, ele estava ali com a boca na botija, realmente não tem o que questionar, foi preso em flagrante. Aí ele é levado pelos policiais para a delegacia, depois é marcado uma audiência de custódia, que na maioria dos casos, esse preso, mesmo tendo sido pego em flagrante, ele é liberado, principalmente se for primário, né? Muitos que nem são primários são liberados. Então, assim, eles são liberados com muita facilidade e aí eles entram nesse rol de procurados. Então, desses 45 mil, faz sentido ter 35.654 procurados, que são esses que ou saíram numa saidinha, não voltaram mais, ou são esses que foram presos em flagrante e acabaram sendo soltos na audiência de custódia. Então, parece que de um lado a polícia está ali arriscando a vida, né, se matando literalmente para conseguir prender esses criminosos, e de outro lado está simplesmente ignorando o trabalho que foi feito e soltando no mesmo dia todos esses criminosos que voltam aí a assaltar e a assolar aí e isso é um desrespeito ao nosso dinheiro, né? Porque na verdade não tem dinheiro público, é nosso dinheiro, são os seus encargos sociais que pagam tudo isso, são os impostos que eu paguei hoje, inclusive um monte, com uma raiva, tô super de mau humor. Segunda-feira vou beber, porque com o que eu paguei de imposto hoje, então assim, tudo isso custa para o Estado. Nenhum trabalhador escapa, né, de pagar os impostos. Não, encargos sociais são absurdos. Às vezes eu pago e-social, pago tudo os funcionários, falo, meu Deus, se eu estivesse dando isso direto na mão deles. E não, você é obrigado a pagar. A pessoa te custa, sei lá, 5, ela te custa 15. E na mão dela vai 5, e olhe lá, nem vai 5, né? Uma coisa assim absurda. É um cálculo grotesco. Mas o que eu quero dizer é que também é dinheiro desperdiçado. Porque todo esse trabalho é viatura, é gasolina, é uniforme. Gente, é um gasto nosso. Eu vou tirar essa palavra pública. Nós temos que aprender com a neurociência e com a neurolinguística da bandidagem, desse partido terrorista que existe aqui, que está dominando o país. Então a gente precisa aprender com eles. E eles são os reis da neurociência, que é isso aqui, isso é neurociência, com a neurolinguística deles. Então, e a gente precisa mudar o nosso jeito de falar. E as legendas que aparecem, como hoje, por exemplo, eu vi, entrando no assunto de educação, legenda da universidade, um ataque a uma universidade, a legenda. Alunos contestam ataques à universidade. Sabe qual foi o ataque à universidade? Sabe, Jorge? Vou te falar. Sabe? Vou falar para vocês. Os alunos, bons alunos, foram lavar a universidade. Tiraram as pichações e limparam as paredes. E aí houve uma passeata daqueles alunos que não comparecem às aulas, que custam para nós 10 anos de faculdade. Eles não estudam, é o seu dinheiro que paga, é o meu dinheiro que paga. Então eles custam uma fortuna para nós e eles ficam pichando e estragando nosso patrimônio, que também não é público, é nosso. Nós estamos do mesmo lado, gente. Estamos juntos. Então, assim, no momento em que as pessoas começarem a falar sobre isso e ficar, sabe, não reclamando, mas falar sobre essas ideias, falar, nós precisamos falar isso. Por mim, todo mundo aqui faz live e fala sobre isso. Vai no podcast, fala sobre isso. Como é que pode ter uma passeata? E os aluninhos lá, os porcos, chamaram os que limparam a universidade de fascista. Tudo é fascista, tudo é não sei o quê. Então, o que vai contra o que eles querem é fascismo. É só não pensar igual a eles que é fascismo.
Então Onde será que está o verdadeiro fascismo, né? Neles, né? Isso é o óbvio e muito assustador. As nossas universidades. Também existe o Brasil Paralelo, né? Que é um canal maravilhoso. Agora eu estou tentando terminar, gente, é que eu trabalho muito e eu durmo. Aí eu começo por eu durmo. A Oficina do Diabo, e agora parece que eles fizeram um documentário espetacular sobre as universidades. Eu gosto muito de falar sempre sobre a Oficina do Diabo, eu acho muito importante. A Oficina do Diabo e o Brasil Paralelo. Acho muito importante, acho que todo mundo deveria assistir. Aliás, sabe o que eu vou dar de presente de Páscoa para todo mundo? Eu tive uma ideia. Eu vou dar uma assinatura do Brasil Paralelo. É muito mais útil do que um ovo de Páscoa. Eu vou dar a assinatura do Brasil Paralelo para todo mundo de presente. Pronto. Aí vocês... Não engorda, né? Não engorda, é Esclarece. cultura, esclarecimento, para que a gente consiga... Porque só fugir do Brasil não vai dar certo, não. É uma pena a gente entregar esse celeiro do mundo cheio de água doce para partido terrorista. É muito, muito chato isso. É partido terrorista que fala, né? Acho que é isso. Né? A guerra da neurolinguística, narrativa. Tamo junto, vamos fazer a guerra. Né? Posso falar mais uns números aqui? Drogas apreendidas, 2024, 3 toneladas. 2025 já foram 4 toneladas. Veículos roubados, 2 milhões e 200, em 2024, 2 milhões e 300, 2025. Roubo de cargas, por volta de 400 por ano. Arma, gente, é o número aqui, apreendidas, 1.000 armas por ano. Olha que coisa enlouquecedora. Sobre celular é melhor nem falar, né? Que é um brasileiro, roubado, 1 em cada 10 pessoas teve o celular roubado. 28 casos por minuto de celular. 28 casos por minuto, eu acredito. É pra ter vergonha, né? É um país da vergonha. Não, hoje a gente anda aqui em São Paulo, não era assim, né? Mas hoje a gente não pode sacar o celular no meio da rua. Sacar, você tá falando da arma? Não sei. Sacar o... Ai, gente. Não pode tirar o celular no meio da rua, não pode atender uma ligação, não pode pegar o celular para ver a hora, para ver uma mensagem, porque vai passar alguém no mesmo minuto e tentar ou furtar ou roubar esse celular. E não é só um celularzinho, viu? Como o partido terrorista fala. Na verdade, dentro do celular está todo o seu trabalho, às vezes de 20 anos de profissão. Está toda a sua agenda, está todo o seu network. Seu dinheiro do banco, que ele pode roubar tudo através do celular. Do dia para noite a pessoa pode não ter mais nada. E agora, como bem disse a Rosângela Moro, a nossa amiga querida que nos apresentou, como bem disse a Rosângela Moro, hoje eu adorei o post dela, eu achei um espetáculo, porque ela colocou assim, e agora o governo vem com essa historinha, olha, você roubou o celular, então você vai receber uma mensagem no celular roubado. Por favor, dirija-se à delegacia e devolva o celular. Gente, ver meu dinheiro de imposto nisso me dói, sabe? Me dói muito. É um absurdo, né? Me dói. Eu fico muito triste. Quando o que está faltando, na verdade, são leis que demonstrem uma resposta do Estado para quem está cometendo crimes. Então, hoje, quem está cometendo os crimes não sente essa resposta, ele sai impune. Então, ele furtou, ele roubou um celular, ele sabe que não vai acontecer nada. Então, ele vai fazer isso amanhã e depois, e isso está virando um escárnio. Então, hoje, o grande problema mesmo da segurança pública é a impunidade. Que isso já vem não é de hoje, são de 20 anos, só que cada vez está piorando. E a gente está num ponto que nunca aconteceu, né, que são de uns 4, 5 anos para trás aí que veio essa audiência de custódia, acho que até um pouquinho mais, uns 7 anos que começaram nessas audiências de custódia, que simplesmente a pessoa que assaltou, que roubou, que furtou, muitas vezes que cometeu um latrocínio, às vezes até um homicídio, e foi pega em flagrante, deveria cumprir, responder o processo preso e não na rua. Porque ele foi pego em flagrante, ele deveria ficar preso respondendo o processo. Se condenado, permanecer preso. Certo.
né? Porque a E chance não de devolver esse condenação indivíduo é para a muito sociedade grande. que vai fugir, inclusive vai fugir da lei, né? Exatamente, É. exatamente. E que até ser condenado, né? Que a justiça demora, são muitos processos aí, tudo fica emperrado, até ele ser condenado 2, 3 anos, ele vai estar Matar mais um monte de gente. matando, furtando e cometendo uma série de crimes. Sim. Acho que nenhum país do mundo tem esse tipo de visão ou de política criminal. Porque é realmente uma política criminal totalmente que estimula aos criminosos a praticarem crimes. Gente, por favor, é importante a gente ter bastante divulgação sobre esses assuntos e principalmente desse programa, agora que a Suzana vai ter com o Jorge Serrão, aos sábados. O programa Política em Alto Nível. Olha, pode ser mais um caminho para a nossa melhora. Salvação está longe, só se Jesus Cristo descer aqui novamente. Renata Paula, amiga, você tinha que estar aqui. Toda segunda eu faço com a Renata Paula, né? Ah, é? E ela ama a polícia também. Uhum. Ela é super engajada em todos os assuntos. Ela é bem... Um beijo, Renata. E eu queria também mandar um beijão pro Bastos, pra Joyce Paixão. Obrigada, querida. A sua frase foi linda, viu? Pra Bia, pro Caio. A Bia, filha de delegado. E o Caio Passarelli, sobrinho da Eliana Passarelli. Nossa amiga, foi minha professora. Maravilhosa. Eliana é uma coisa, né? Mas eu posso falar mais duas coisas? Eu tô falando muito hoje, né? Não, eu acho que gente, é uma conversa, ela é meu lado né? calmo, ela é minha taurina calma. Será que eu seria assim se eu não tivesse tanto... Você é muito calma. Por que eu não sou assim? Será que era pra você ser sabe assim? que eu tava agora nos jogos policiais, né? Aí todo mundo, o que você vai participar? Eu prefiro participar de tiro. Porque eu fico calma nas provas. Fica todo mundo nervoso. Ela fica calma. Erra a respiração, sei lá o que, eu fico calma. E você ganha? Eu prefiro tiro. Ai, que legal. Ai, eu tô super protegida, hein, gente? Não, eu queria comentar uma coisa que é sobre esse kit que eu esqueço, eu não sei falar o nome, é um adesivo que põe e que eu não sei explicar, mas é um kit maravilhoso que, gente, até vou tirar esse kit, senão vão pensar que eu tô fazendo propaganda. Por que eu tô falando dele? Eu consegui uma amiga e nós vamos fazer uma doação, ainda não chegamos ao número, para uma corporação. Por quê? Porque um dos meninos que foi atacado pelo canalha, que ficava numa porta de uma padaria, com carinho, eu tô com fome. Na verdade, ele ficava observando os ciclistas até que ele foi matar o ciclista. Após isso, eles, não contentes, eles foram e quase mataram um menino que caiu, que depois foi atropelado e caiu embaixo de um carro. Foi atirado pelas costas, olha a canalice. Os policiais, militares, que sempre eu estou agradecendo eles, tiraram ele debaixo do carro e fizeram o primeiro socorro com esse kit. Que o Estado não dá para o policial. Não dá. Então eu não vou entregar para o batalhão, eu vou entregar na mão de cada policial em agradecimento. Porque um kit desse, gente, eu não sei explicar tecnicamente. Pode salvar a vida do policial e a vida de quem ele está socorrendo. terceiro, Porque evita o sangramento e tal. Existe até um treinamento com o Marcondes, que eu adoro, ele inclusive deu... gente, desculpa, todo mundo sabe que eu tenho escolta, né? Ele deu para todo o meu pessoal da minha escolta, eu tenho uma escolta há 10, 15, sei lá quantos anos. Enfim. Então, ele explica isso e ele dá treinamento disso. Eu queria deixar um beijão aqui pro Marcondes também, pra Cíntia Pimentel, esposa de policial. Aqui vem uma tesoura sem ponta, que é própria para cortar roupa, se você tiver que fazer um curativo, né, for socorrer alguém, tiver que fazer um curativo. E o ideal é até que cada um tenha o seu próprio kit. E, por exemplo, se um policial vai socorrer o outro, ele pega o kit daquele policial e utiliza o kit daquele policial. Porque tá numa ação, aquele policial que está socorrendo pode sofrer também
algum... Salva vidas isso, gente. Salva Salvou vidas. vidas desse menino. Então, eu vou fazer isso. Kit. Eu vou juntar um monte de amigas, já tô com umas 2. Se cada uma der 30, junto com o curso, para os policiais aprenderem a salvar vidas, a deles, de civis. São práticas assim de primeiros socorros que são até simples, né, para um médico, para alguém da área de saúde, mas são procedimentos simples que são às vezes a única forma de salvar uma vida, porque não se tem tempo para chegar no hospital, não tem tempo de um médico chegar, né? Então digamos que está numa situação de fogo, uma situação vermelha, assim, uma situação de alto risco. Um médico, uma equipe médica, de enfermeiros, tudo, não vai entrar nessa situação. Digamos que seja no meio de um tiroteio. Então tem que os próprios policiais socorrer os próprios policiais e as vítimas que estiverem lá, porque a equipe médica não consegue entrar, a não ser que seja uma equipe que seja médica e de policiais, que vai entrar numa linha de tiro dessa, o que vai ser difícil ter. Então, aqui um torniquete, ele é colocado para quando a pessoa tomou um tiro. Isso aqui salva de uma hemorragia, que é questão de segundos. A pessoa que toma um tiro, ela tem segundos ali de sangramento, dependendo de onde é o lugar, e que ela não dá tempo de chegar no hospital. Então, um torniquete ele pode salvar tanto o policial como uma vítima. Né? Já foi muito questionado o uso de torniquete, mas hoje todas as corporações têm adotado. Eu sinto e muito, tem sabe? Que isso que salva. decidiram por câmeras, mas isso um dia a gente pode falar só sobre isso. Eu sei que você é a favor. Sou totalmente contra. Ah, você é contra? As câmeras nos policiais, sim, totalmente contra. E eles só Totalmente pensaram contra. nisso, porque eu acho que devia pôr câmera nos presídios e nos presidiários. E na rua também, pode pôr câmera na rua. Porque aí a gente prende o criminoso, né? E não fica criando... Tolhendo a ação policial. Porque assim, à medida que o policial está sendo o tempo todo, primeiro que já invade a intimidade dele. E se ele é um servidor público, eu entendo que juiz, promotor, político também é. Então todo mundo deveria usar câmera. Todos os servidores públicos. Por que só o policial tem que usar câmera? Então, se é pressuposto de quem presta serviço público usar a câmera, vamos colocar em todos os servidores públicos. Nossa, eu voto em você. Não é? Voto na Suzana, gente. Vocês estão entendendo o que está acontecendo aqui? E depois? Não adianta ficar reclamando em grupinho de WhatsApp. Não adianta não. Tem que votar direito. E quando a gente coloca câmeras nas ruas, você consegue pegar ou afastar, que aquele grupo que atua ali vai desistir, vai procurar uma outra cidade, um outro local, vai inibir a ação dele, ou pelo menos você consegue ali formalizar provas para evitar relaxamento de flagrante, evitar essas absolvições por falta de provas, né? E por que a prova não fica ali? Fica só ali na visão do policial, que às vezes nem conseguiu pegar, ele só chega assim, segundos depois que aconteceu o crime. E aí a câmera dele nem serve para provas no processo. Coloca na rua. Hoje em dia tá tão fácil colocar câmera. Dá para fazer a cidade de Londres inteira filmada, inteira com câmeras. Acho que foi São José dos Campos, foi colocado câmeras, até que o vice-governador era o prefeito lá, o Felício Ramute. Que bonitinho, adoro. Felício, queria muito que você tivesse assistido, ótimo. mas vou te mandar. Eu fui visitar São José dos Campos, teve um índice assim de queda da criminalidade, como você diz, números, né? Acho que foi algo assim, em torno de 80%. Nossa, que coisa linda. De queda de criminalidade. Por quê? Porque colocou as câmeras no lugar certo. Agora coloca as câmeras no policial. O policial não sabe se era pra ele agir, se não era, se ele vai ser julgado, se aquele ângulo... Se ele vai ser preso, vai ser preso porque pegou o criminoso. Exatamente. Olha isso. E hoje é algo que... E o azar é seu. É e hoje seu. o policial fica na dúvida. O policial não pode ter essa Claro. dúvida. E hoje fica. Hoje todo policial conversa. Mas eu não sei se eu deveria ter prendido ele ali aquela hora, ou se eu deveria ter esperado. Aí é isso, o cara corre e mata mais um ali na esquina, porque tá todo mundo com dúvida, se pode ou se não pode. Agir, porque a ação policial está sendo tolhida. Eu acho que toda mulher hoje de policial E deve... o que eu digo é a ação correta. Eu não estou dizendo policiais mal intencionados. Policiais
bem intencionados, bem treinados, que estão fazendo o treinamento correto que eles aprenderam na academia. Hoje eles estão com dúvida de como devem agir nos seus procedimentos. Olha, gente, vocês estão ouvindo de uma policial federal que entende de políticas públicas, de política, advogada. Não sou eu que estou falando, eu só aprendo com ela. Eu aprendo e repasso, aprendo, repasso e estudo também, escuto muito aqui em casa, né? Não preciso dar detalhes para vocês. Mas olha, eu acho que muita mulher de policial hoje, eu vou dizer para vocês, elas devem estar falando assim, não reaja, não faça nada, vira, depois vai lá e faz boletim de ocorrência. Sabe por quê? Porque depois a família pode ficar com pena da vítima, se acontecer alguma coisa, quem vai pagar nosso advogado? E aí eu nem vou terminar o resto do assunto. A população é responsável por isso e por assistir jornais maléficos que desmoralizaram os bons profissionais do estado de São Paulo. Não deu tempo de falar de favela, porque eu acho que eu não vou entrar nesse assunto porque ele é longo e eu não quero ser mal interpretada, porque é um assunto muito grave e sério. Eu só quero deixar uma palavra aqui para todo mundo, que é desfavelizar. 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 Ela falou, poxa, aí o carro não consegue chegar. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês são responsáveis por cada mulher que morre na favela. A favela não tem lugar para passar um carro, um atendimento, uma ambulância. Não tem como um oficial de justiça chegar numa casa. Ele tem medo. Então, se alguém violentou uma mulher, se um homem foi agressivo, se sofreu violência, quem é? Você vai lá? Você vai entrar na favela para entregar sei lá como é que chama isso, um ofício? Então, gente, é tão profundo o assunto favela e eu entendo que 10%, 7% hoje, que mora em favela, necessita. O resto, olha, é uma grande discussão que eu vou deixar aberto aqui. Eu sou super contra a favela, aumentou 40% nos últimos anos e eu tenho vergonha de quem comemora 100 anos de favela. Uma vergonha. A favela, na minha opinião, é grande formadora de criminosos. Criminosos esses, por quê? Ai, Lídia, você... Vou nem ouvir o que vocês falam. O negócio é o seguinte, para onde vai quando sequestram alguém com Pix? Aonde encontram as drogas? Aonde encontram um carro para desmanche? E as motos todas roubadas? Vou dar vai no baile funk. Todas as motos estarão lá empinadas e veja o que tem de arma em baile funk. E não venha dizer que a polícia tem que agir. Porque é uma coisa tão surreal que acontece lá, que depois 9 policiais que foram prensados no muro, porque tiveram que tomar atitude numa última ação, aí ficou um monte de ONG chorando, a população ignorante, repassando vídeo, o que ele fez? Vai lá, cara, põe a farda e vai lá com o fuzil. Vai, entra na favela, vai ser polícia. Eu também tô aqui, ó, toda de seda, né? Toda fofinha. Ela que tá com a arma na cintura. Mas tá com um contorno aqui que se precisar, né? Eu saio correndo. Mas é muito triste. E assim, o meu desejo é exatamente o contrário, que ninguém more na favela. E eu acho que a sociedade não tem que tornar a favela confortável pondo dinheiro na favela. E sim, tire as pessoas que você conhece da favela. Dê a mão, tire ela de lá. Ela merece morar num lugar parecido com o seu. Com dignidade, com saneamento básico, com luz, com tudo direitinho. Tá? Desculpa, falei muito. Mas vamos falar sobre desfavelizar. Isso devia virilizar. Desfavelização. Desculpa, encerra agora, porque eu acho que eles estão assim... Não, isso é muito importante, sim. E assim, é moradia digna, né, para as pessoas. Elas não têm que continuar morando em barraco, morando e recebendo esmola para aquilo ali, né? Porque parece que tem alguns políticos que querem deixar a população na pobreza. Então, quanto mais
a população permanecer ali e ficar mais pobre, melhor. E a ideia é justamente com todos os recursos que a gente tem no Brasil, já dava para ninguém estar mais morando na favela, já dava para ninguém passar mais fome. A gente vive num país muito rico. Isso aqui é um dos países mais ricos do mundo. Só falta acabar com essa corrupção aí, o povo parar de roubar e fazer as coisas para quem precisa. Não é isso? E parabéns, Lídia, por esse kit. Isso aqui pode salvar as vidas, pode ser a vida de um policial, pode ser a vida de um parente seu, pode ser a sua. De um menino, né? Que foi, né? De uma criança que foi baleada no meio da rua. Que se você não tiver isso, dificilmente você vai conseguir salvar a vida de alguém que foi baleado na perna, no braço. Com isso aqui você salva uma vida. Parabéns isso, pela iniciativa. Eu tô com muita vontade de fazer muitas atitudes para ajudar e apoiar a polícia. A sua polícia, que também não é porque tem 5 elementos. Não, mas aqui né? Eu sou, acho que como a Lídia falou, sou presidente do sindicato, dos sindicatos policiais federais no estado de São Paulo, mas a minha luta é por todas as polícias, por todos os policiais aqui do Brasil, no mundo. Eu acho que do Brasil precisa mais, né? Os policiais aqui do Brasil são heróis, porque com essas poucas condições que a gente tem, enfrentam uma guerra diária. E eu sou defensora, sou policial federal, mas eu acho que nós todos temos que defender todos os policiais que estão aí dia a dia arriscando as vidas por nós todos, pela população, pelas nossas famílias. Não é isso? Boa noite, gente. E espero ver vocês numa próxima segunda-feira com o nosso grande jornalista, corajoso, honesto, culto, Jorge Serrão, tá? Boa noite. É tanto assunto, né? Eu peguei todos os números de favela. Bastante. É uma pena, né? Porque as crianças criaram